Bevilacqua Perícia Judicial. Consultoria Previdenciária. É possível ter até 3 aposentadorias. Se você contribui para regimes diferentes, você pode ter direito a mais de uma aposentadoria. Imagine a seguinte situação: o servidor público exerce a sua função regularmente e recebe seu salário todos os meses, descontada a contribuição previdenciária que vai para o seu regime próprio de previdência social, e além disso ele também trabalha na iniciativa privada, seja em um emprego formal com carteira assinada, seja como autônomo, e também recolhe suas contribuições ao INSS. Essa situação é bastante comum no dia a dia de várias pessoas. Imagino até que seja bastante intuitiva a ideia de que essa pessoa do exemplo acima terá direito a receber uma aposentadoria do serviço público acumulada com uma aposentadoria do INSS, caso preencha os requisitos para se aposentar em cada um desses regimes. É aí que entra a regra de ouro da acumulação de benefícios previdenciários. Se você contribui para regimes diferentes de previdência social, você pode ter direito a mais de uma aposentadoria. Para entender como isso funciona, é preciso primeiro entender que no Brasil existe um regime geral de previdência social e diversos regimes próprios de previdência social. O regime geral é gerido pelo INSS e cuida das aposentadorias de todos aqueles que não são servidores públicos concursados. Os regimes próprios, por sua vez, são geridos pela União, pelos estados e pelos municípios, e cuidam das aposentadorias apenas dos servidores concursados. A União tem seu regime próprio, assim como cada estado tem o seu, e os municípios também terão os seus regimes próprios. Um servidor público concursado de um ente que possui regime próprio de previdência social contribui para esse regime. E se ele também trabalha na iniciativa privada, suas contribuições serão destinadas ao regime geral de previdência social, que é gerido pelo INSS. Assim, feitas as contribuições a regimes diferentes, caso os requisitos sejam preenchidos, será possível receber uma aposentadoria de cada regime. Como é possível ter 3 aposentadorias? Será necessário que a pessoa acumule cargos públicos dentro das hipóteses previstas na Constituição Federal, além de ainda exercer alguma atividade remunerada na iniciativa privada. Em outras palavras, para ter 3 aposentadorias é preciso contribuir para 3 regimes de previdência social distintos, e isso só é possível se forem 2 regimes próprios e também o regime geral. E quem pode acumular cargos? As hipóteses são restritas, mas a Constituição Federal, artigo 37, 16, permite a acumulação de 2 cargos de professor, 2 cargos privativos de profissionais de saúde ou um cargo de professor com cargo de natureza técnica ou científica. O mais comum é encontrar pessoas acumulando cargos nas 2 primeiras hipóteses, ou seja, profissionais de educação ou de saúde que acumulam 2 cargos públicos. Preenchidos todos os requisitos para aposentadoria em cada um dos regimes, a pessoa poderá receber legalmente 3 aposentadorias. Mais de 3, entretanto, não é possível, pois não existe permissão na Constituição de exercício simultâneo de 3, ou mais, cargos públicos. A acumulação ilegal de cargos é, inclusive, infração funcional punível com demissão. Em regra geral, para 3 aposentadorias, só é permitido para professores e profissionais da área de saúde. Existem muitos municípios que não possuem regime próprio de previdência social. Sim, é possível que estados e municípios não possuam regime próprio, de modo que seus servidores concursados, ocupantes de cargos efetivos e estáveis, irão se aposentar pelo INSS. Se for esse o caso, esse servidor só poderá ter 2 aposentadorias, caso trabalhe em outro cargo público que tenha regime próprio de previdência social. Se esse servidor, ao invés de trabalhar em outro cargo público, trabalhe na iniciativa privada, aí ele terá direito a apenas uma aposentadoria, tendo em vista que as contribuições serão todas para o regime geral de previdência social. Uma observação relevante: às aposentadorias, sejam elas 2 ou 3, não poderão sofrer nenhuma redução. A acumulação de aposentadorias, dito de outro modo, não gera nenhuma consequência no valor das aposentadorias, que se mantém intacto em conformidade com as regras de cálculo de cada regime de previdência. Quem recebe pensão, no entanto, não tem o mesmo benefício. A reforma da Previdência trouxe regras específicas para quem recebe pensão por morte e aposentadoria, determinando um corte no benefício de menor valor. O benefício de maior valor, portanto, tem seu valor preservado e o benefício de menor valor vai sofrer uma redução proporcional à quantia recebida. Por fim,
Servidor público concursado não pode contribuir ao regime geral como segurado facultativo, aquele que contribui sem exercer uma atividade remunerada. Há expressa vedação legal nesse sentido, o que significa que não adianta separar um pouquinho do salário para contribuir ao INSS acreditando que estará garantindo uma segunda aposentadoria. Os servidores concursados só podem contribuir ao regime geral como segurados obrigatórios, aqueles que exercem uma atividade remunerada como empregados ou como autônomos. Inscreva-se em nosso canal no YouTube @Bevilacqua Perícia Judicial e receba nossos destaques em seu celular. Nesse sentido, a Bevilacqua Perícia Judicial e Consultoria Previdenciária poderá ajudar-lhe de forma rápida e eficaz. Pois bem, não perca tempo tentando compreender os cálculos judiciais. Contrate peritos experts e tenha a certeza do sucesso. Antes de tudo, efetuamos uma análise da viabilidade econômica em relação à propositura do processo sem custo prévio, de forma gratuita. Os peritos têm o conhecimento técnico necessário para desvendar as complexidades dos números e garantir que todos os detalhes estejam corretos. Além disso, ao contratar um perito, você pode focar no que realmente importa e na estratégia do seu caso e seus interesses. Lembre-se, uma boa preparação com auxílios de profissionais qualificados na área específica podem fazer toda a diferença no resultado final. Seja proativo, invista em expertise e colha o fruto de um trabalho bem feito. O laudo pericial, juntado pela parte com a petição inicial, são determinantes para o julgamento, pois além de valorizar o trabalho do seu advogado, agiliza o processo fornecendo uma análise fundamentada e detalhada, contribuindo para o convencimento do juiz sobre o caso. O laudo pericial é uma peça essencial para a busca da verdade fática, com a devida cronologia dos fatos, contribuindo para uma decisão justa e bem fundamentada. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, ao Bevilacqua Perícia Judicial, e receba nossos destaques em seu celular. Ligue-nos e fale diretamente com um especialista em nosso WhatsApp, número 19 97 404 6064. Bevilacqua Perícia Judicial. Atendemos todo o Brasil